Recordando o sistema de condução, lembrando que nós temos então as células especializadas, né, do coração para dar o início à despolarização e a condução do impulso elétrico, de modo a conferir uma ejeção cardíaca eficaz. Então, nós temos inicialmente o nó sinusal, localizado aqui no átrio direito, que faz inicialmente então uma despolarização dos átrios direito e esquerdo através das vias internodais que ligam o nó sinoatrial ao nó atrioventricular, também localizada no átrio direito. Então nós temos um pequeno retardo no nó sinusal até o nó AV, que corresponde a uma contração eficaz dos átrios, dando um último volume de sangue para os ventrículos, ajudando então na sobrecarga de pressão ventricular para que a ejeção seja eficaz, tanto para leito pulmonar, no caso da câmara direita, como para o leito sistêmico, no caso de câmaras esquerdas. Depois então do nó AV, o pulso elétrico é transmitido pelo feixe de His para os dois ramos principais, que seriam o ramo direito, e em seguida do ramo esquerdo com os seus 3 hemifascículos, que correspondem então à despolarização sequenciada, tanto de ventrículo direito como de ventrículo esquerdo. Então, essa despolarização sequenciada, ela é expressa então no eletrocardiograma, né? E vejam, senhores, que a onda P, ela corresponde então a essa despolarização de ambos os átrios em uma somatória. Depois nós temos então o intervalo PR com aquele pequeno retardo, né, no nó AV, e o início então da despolarização ventricular. Então, de acordo com o movimento de ativação, nós vamos ver inicialmente tanto a despolarização de ventrículo direito e ventrículo esquerdo com uma somatória em que o ventrículo esquerdo, como ele tem uma massa muscular maior, o nosso eletro ele vai priorizar essa visão de câmeras esquerdas. Depois nós temos o início da repolarização ventricular, seguindo o segmento ST, né, uma curva levemente ascendente, e depois a onda T, já na fase de repolarização dos ventrículos. Então, vejam, senhores, que a repolarização atrial ela não é visualizada no eletrocardiograma, porque ela se dá concomitantemente com a despolarização do ventrículo, que é um fenômeno elétrico muito mais importante do ponto de vista de registro. Então é ele que vai aparecer no ventrículo, no registro eletrocardiográfico. Então, lembrando para os senhores, né, que o eletrocardiograma de 12 derivações, ele está baseado então nesse conceito, né, do triângulo de Entouver, que foi o primeiro pesquisador que conseguiu fazer uma ampliação desse fenômeno elétrico registrado, né, e dizendo para os senhores que o fenômeno elétrico cardiológico, pelo método de registro de eletrocardiograma, ele tem uma amplificação do fenômeno pelo menos 50 vezes do padrão normal, para que a gente possa ter esse registro de um modo de interpretação. Então, nós temos basicamente 2 tipos de derivações periféricas, que a gente chama de derivações de membros, ou derivações de plano frontal, em que nós conseguimos avaliar as derivações chamadas bipolares, né? D1 entre os membros superior direito e esquerdo, D2 entre membro superior direito e o pé esquerdo, e D3 entre o membro superior esquerdo e o pé esquerdo. E as derivações que a gente chama de amplitude, né? Que elas ampliam as ondas, elas fazem um cruzamento perpendicular em um eixo de 90 graus com as derivações bipolares, e são as derivações AVR, onde R significa o right, o direito, o inglês, o AVL, que o L representa o left, o esquerdo, né?
e o AVF, onde o F representa a perna esquerda, o fluxo. Então, as derivações precordiais são derivações que são colocadas na parede torácica. Então, elas têm uma correlação anatômica, né, em que elas vão descrevendo todo o ventrículo esquerdo até as suas porções mais dorsais. Nós podemos avaliar, então, V1 aqui na borda paraesternal, no quarto espaço intercostal à direita, depois o V2 na borda paraesternal, no quarto espaço intercostal à esquerda. O V3 ele fica num ponto equidistante entre V2 e V4, que se dá na linha hemiclavicular, depois V5 na linha axilar anterior, V6 na linha axilar média. Nós podemos, então, na região posterior, em alguns casos, no caso da doença isquêmica, quando a gente suspeita de infartos dorsais, a gente pode fazer o V7 e o V8, que são parede dorsal, e em casos em que há suspeita de infarto de câmara direita, nós temos que lançar mão do V3R e V4R, que são as derivações correspondentes a V3 e V4 somente em hemitórax direito. Então, existe uma convenção quando a gente vai realizar o exame do eletrocardiograma, em que nós temos a posição dos eletrodos de membros. Então, a gente fala sempre fumaça sobre fogo. Então, as derivações mais em escuro, né, que seriam o preto aqui e o verde em membros inferiores, e os mais claros, em vermelho e amarelo, seriam membros superiores. Então a gente coloca as cores intensas embaixo, que é o fogo, e as cores mais claras, mais superiores, que seria a fumaça. E a gente considera que nós temos sempre Brasil, né, do lado esquerdo, e Flamengo do lado direito. Né? Desculpe quem não é flamenguista. Então, aqui, todos esses conceitos que a gente falou, eles vão ser demonstrados nesse pequeno vídeo que faz parte de um projeto da USP chamado Projeto do Homem Virtual, e eu vou mostrar, né, quando eu clicar aqui, vocês vão poder acompanhar toda essa demonstração, tanto do fenômeno elétrico como do registro do eletrocardiograma. E os senhores vão acompanhar aqui no canto a progressão do fenômeno elétrico, né, despolarização atrial, despolarização ventricular, e depois a repolarização ventricular. Então, vamos assistir. Fenômeno de condução, nó sinoatrial, despolarização átrio direito, seguido de átrio esquerdo. Durante a diástole. E a seguir, nós temos um retardo no nó AV, o início da despolarização ventricular através do feixe de His, seguindo para ramo direito e ramo esquerdo. Vejam o ramo esquerdo trifasciculado, ativação do septo ventricular esquerdo, é um fenômeno mais evidente, mais massa muscular, depois ativação das paredes livres do ventrículo, das porções basais, e aí então a repolarização ventricular. E agora a gente está vendo a demonstração dos pontos da colocação dos eletrodos de parede torácica. Vejam que os registros eles vão variando de acordo com a posição em que você está vendo aquele fenômeno. Então nós vamos partir de mais S para mais R. Veja, quando a gente chega no V6, nós temos um predomínio da onda R. E depois, as derivações de membros, ele vai demonstrar agora as derivações bipolares, D1, D2 e D3, com registros também diferentes de acordo com o ponto de vista elétrico. E depois as derivações unipolares, valorizando então ombro direito, AVR,
ombro esquerdo, o AVL, e o pé esquerdo, AVF. Então, a primeira coisa que a gente avalia no nosso traçado é a calibragem. Então, essa calibração, ela é padronizada. A padronização N, que é o N maiúsculo, ela tem, então, 2 quadrados grandes, né, ou 10 milissegundos. Nós podemos diminuir essa padronização quando a gente tem registros de ondas muito amplas, que seria o N sobre 2, para 5 milímetros, ou a gente pode ampliar, né, quando nós temos ondas muito pequenas, que seria 2 vezes N ou N vezes 2. Mas aqui a gente raramente utiliza essa padronização de aumento de amplitude. Lembrando para os senhores que cada quadradinho a gente chama de unidade Ashman e elas têm um valor em amplitude de 0,1 mV e em duração de 0,04 segundos. Então, nós temos uma velocidade constante, padronizada, de 25 milímetros por segundo, e nós temos, então, na horizontal o tempo e na vertical a voltagem. Então, o ritmo que a gente procura no eletronormal é um ritmo sinusal, ele é um ritmo considerado fisiológico, se origina no nó, né? E ele tem, então, as ondas P positivas nas derivações D1, D2 e AVF, seguidas de um QRS estreito. Então, nós vamos procurar sempre avaliar se existe um casamento entre a onda P e o QRS. Onde? Nessas derivações, D1, D2 e AVF. Vejam que, às vezes, a gente vê uma imagem e a gente acredita que sempre nós vamos ver uma coisa muito fácil de observar. É claro que a realidade é um pouco diferente daquela que a gente coloca em termos de apresentação. Então, em relação à frequência cardíaca, né, batimentos por minuto, nós temos então, nos adultos, uma frequência normal, né, aqui que vai variar em torno de 50 a 100 pela última diretriz. Nós temos com frequências abaixo de 50 a chamada bradicardia sinusal, né, e acima de 100 taquicardia sinusal. Que aqui separado a criança e adolescente, né, porque existe uma variação de frequência de acordo com a faixa etária. Então, intraútero nós temos frequências bem elevadas, em torno de 140 a 160 batimentos por minuto. Depois nós temos então gradações de frequência com a faixa etária. E vejam, senhores, que quando nós pegamos um eletro com uma frequência cardíaca elevada, então é necessário a gente observar também a idade. Então, muitas vezes, a gente tem falha porque não existe uma identificação correta no exame. Então, quando eu quero determinar a frequência cardíaca, o modo mais simples é observar o D2 longo, que é a padronização para que a gente faça as medidas, e nós vamos contar, né, os quadradinhos entre 2 R's. Nós contamos a quantidade, né, do intervalo RR, quantos quadradinhos eu tenho, e eu faço a divisão pela constante de 1500. Então, esse resultado ele vai ser expresso em batimentos por minuto. Lembrar, então, que a onda P, não só a onda P, mas a onda T, elas podem apresentar diferentes morfologias. Então, a gente avalia as ondas tanto em relação à sua duração como à sua amplitude. Então, nós podemos, dependendo da localização, ter ondas negativas, ondas bífidas, ondas bifásicas, né? Variações, né, entre o positivo e o negativo, uma predominância do positivo ou do negativo, e nós podemos ter, então, ondas aplanadas ou apiculadas. Mas, em geral, o eixo de onda P varia entre menos 30 e mais 90 graus, que é a variação de eixo normal. Nós temos para o adulto, e nós temos, então, uma amplitude máxima de 2,5 milímetros e uma duração, em média, abaixo de 110 milissegundos. Então, nós temos o intervalo PR, que ele vai do início da onda P ao início do QRS. Esse intervalo,
ele é o intervalo que ele tem nos adultos essa duração, em torno de 120 a 200 milissegundos, ou de 0,12 a 0,20 segundos. E o que a gente vê nessa situação aqui? Esse é aquele tempo em que nós temos a despolarização do átrio e um pouquinho aquele retardo no NOAV. Quando esse intervalo PE ele se prolonga, né, acima de 200 milissegundos ou 0,20 segundos, provavelmente nós já estamos diante de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, né, que é um bloqueio mais simples. Depois nós temos outros tipos de bloqueio, né? Pode ser que existam alguns batimentos que conduzem, outros não conduzem, e aí nós temos então várias gradações de bloqueio atrioventricular. O eixo elétrico, ele considera o QRS em termos de dominância, por exemplo. Nós podemos ter um QRS com ondas mais negativas, né, predomínio negativo, predomínio positivo, ou nós podemos ter a onda isodifásica, onde tanto a onda positiva como negativa, elas têm a mesma distância, são equidistantes. Então, se eu contar aqui para cima, eu vou ter, por exemplo, 3 quadradinhos, e aqui para baixo também 3 quadradinhos. Então, considera uma onda isodifásica. E eu posso ter uma onda muito pequena ou muito achatada em relação à linha de base, comparando, por exemplo, aqui nesse exemplo, com a amplitude das outras ondas. Então, nesse caso, eu vou chamar de isoelétrico. Ele pode ser um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais negativo, mas o que chama a atenção é essa proximidade da linha de base. Esses detalhes, eles são importantes quando eu quero definir um eixo elétrico. Por que o eixo elétrico é importante? Porque, como eu falei para vocês no início, o nosso eletrocardiograma normal, ele considera principalmente câmeras esquerdas. Mas nós temos um eixo elétrico que ele é considerado normal para os adultos. Ele vai de menos 30 a mais 90 graus. Depois a gente vai avaliar, então, o QRS, né? Então, da onda Q ao final do S. Nós temos normalmente uma duração que vai até no máximo 120 milissegundos. Essa amplitude, né, a derivação de ponto frontal, ela varia entre 5 a 20 milímetros. Vocês viram, né, naquele pequeno representação, né, do elétron, que a partir do momento de onde eu vejo, né, qual é a derivação que eu estou olhando no meu elétron, eu vou ter inscrições de QRS com mais predomínios de S, né, ou de R, e isso é o padrão normal, é o ângulo em que eu estou olhando aquele fenômeno elétrico. Então, as derivações precordiais, né, no tórax, elas vão variando de 10 a 30 milímetros. Lembrando os senhores que no tórax eu começo tendo muito S, porque eu estou vendo um pouco mais de câmera próximo da direita, e depois eu termino com muito R, né, em torno do V6. Essa orientação de variação da morfologia, ela depende do ângulo que eu estou vendo o fenômeno elétrico. E o QRS, ele é uma nomenclatura que ele corresponde letras maiúsculas e letras minúsculas. Porque quando eu olho a variação das ondas, eu vou ver, por exemplo, esse é um pequeno Q, um Q minúsculo. Mas eu tenho um R maiúsculo e um S minúsculo. Aqui, essa inscrição é predominantemente positiva. Aqui eu vou ter um R maiúsculo e um S, que ele considerou aqui maiúsculo. Aqui eu tenho um Q, aqui eu consideraria esse Q um Q importante. Depois, quando a gente for ver as doenças isquêmicas, a gente vai avaliar quantos por cento esse Q representa em relação à inscrição do R, que é um R maiúsculo. Aqui eu tenho uma onda completamente negativa, então ele é um Q maiúsculo e um S maiúsculo. Então a primeira onda negativa é sempre um Q. Como eu não tenho R, então ele considera que ele somou as duas ondas negativas e formou um grande QS, que representa geralmente necrose músculo. E aqui eu tenho somente o R,
E aqui eu tenho uma inscrição que a gente vai encontrar alguns tipos de bloqueio, em que eu tenho um pequeno Q minúsculo, um R, um S maiúsculo e um segundo R que a gente chama de R'. Se eu tiver mais um S, que ele considerou um S minúsculo, um S'. Então, essa nomenclatura é interessante, principalmente quando a gente vai observar os fenômenos de bloqueio. E aqui, lembrando para os senhores o que a gente já tinha comentado, que nas precordiais, que vai de V1 a V6, eu tenho inscrições de QRS com mudança de morfologia progressiva. Então, eu saio de um grande S para um grande R no final, em V6, né? Então, e aqui ele corresponde a uma visão ventricular. Então, no V1 eu ainda estou vendo mais câmera direita, e depois eu vou caminhando pelo septo ventricular, e aqui, V5 e V6, eu estou vendo principalmente ventrículo esquerdo. Por isso, essa variação de morfologia de onda. Então, depois do QRS, a gente também faz uma contagem do intervalo QT, né? Esse intervalo QT, ele representa toda a atividade elétrica do ventrículo, porque ele corresponde tanto à despolarização, que é o QRS, como à repolarização, que é o segmento ST e onda T. Então, ele é variável com a frequência cardíaca e, às vezes, alguns programas de laudo, eles já oferecem essa correção, né, através dessa fórmula, chamada fórmula de Basset, em que a gente faz uma divisão do intervalo, o número de quadradinhos que eu calculei, com a raiz quadrada de intervalo entre os R's. Então, esse QT ele é medido em milissegundos. Nós temos um valor normal, que gira em torno de 400 milissegundos, ou 0,40 segundos, até 0,44 segundos, ou 444 segundos em adultos. É claro que se o adulto tiver com um ataque à arritmia, né, então ele vai ter um intervalo QT encurtado. Mas, em geral, a gente encontra essa variação, seria um total de 9 quadradinhos a 10 quadradinhos, ou então 0,36 segundos, ou 360 milissegundos, até 444 segundos, né, que é o intervalo variando de acordo com a frequência. Então, o QT normal aqui são os valores, né? Esses valores, eles são os valores da nova diretriz. Então, os homens e as mulheres, aqui a gente tem uma pequena variação em relação ao sexo e em relação à faixa etária. E aqui a gente está avaliando, então, a ocorrência da onda U. Nós temos a onda U, que é considerada uma repolarização tardia das fibras de Purkinje, né? E ele pode corresponder também a essa repolarização demorada de músculos papilares, potenciais tardios de septo, acoplamento eletromecânico, atividade de células M, ou pós-potenciais de atividade de gatilho, que é o trigger activity. É claro que a gente vai avaliar a ocorrência da onda U de acordo com a clínica do paciente. Ela pode não ter um significado clínico significativo, né? Mas, se for um paciente grave, um paciente com distúrbio hidroeletrolítico, com alteração de potássio, de cálcio, magnésio, todos são íons que estão relacionados com a condução elétrica e a contratilidade muscular, aí nós temos que provavelmente corrigir as alterações que a gente encontrar. E a repolarização ventricular, né, ele corresponde a essa avaliação do segmento ST e onda T, e ele corresponde também a esse diagnóstico do ponto J, né? Vocês veem que o ponto J, ele é um pontinho em que inicia o segmento ST. Eu considero aqui a linha de base. Eu tenho um risco aqui, que é a linha de base do elétron, e o ponto J ele é avaliado em relação à linha de base. É claro que quando eu for ver os fenômenos isquêmicos, esse ponto J ele vai ser muito mais valorizado, porque ele pode estar exatamente na linha de base, ou ele pode estar supra a linha de base, ou suprado,
ou infra-linha de base, infrado, né? Então aí nesse caso a gente pode ter fenômenos isquêmicos com supra de segmento ST, a gente está observando o ponto J, ou infra de segmento ST. O segmento ST, aqui nesse exemplo, vocês veem que ele está muito retificado, mas normalmente ele não tem esse padrão muito reto, ele tem um padrão ascendente positivo, né? Então, e depois a gente tem a onda T. Essa onda T, geralmente ela é positiva, né? Ela é assimétrica em quase todas as derivações. Porém, a gente tem sempre uma onda T negativa, sem correlação com patologia, no D3, na derivação D3, e na derivação V1, que é uma derivação que ainda vê muito câmera direita, sem ser correlacionado com patologia. O importante, então, quando eu vou avaliar a repolarização do ventrículo, lembrar que ela é importante na avaliação principalmente da doença isquêmica, a gente vai ver com mais cuidado, e que a gente vai procurar identificar o início do segmento ST, que é o ponto J, como progride esse segmento ST e a morfologia da onda T. Então, exemplificando aqui, eu tenho a linha de base, e aí eu tenho, então, o meu ponto J posicionado exatamente sobre a linha de base, ou supra-linha de base, suprado, ou infra-linha de base, infrado. Ok? É um conceito que a gente tem que observar. E é claro que eu vou também observar se a onda T está positiva, se ela está negativa, se ela está assimétrica ou simétrica. Na verdade, na prática, como a gente está olhando o eletronormal, nós costumamos avaliar, então, assim. Nós consideramos D1 e AVL, que corresponde à parede lateral alta. Então, nós sempre vamos olhar o segmento ST e a onda T nessas paredes juntos, né? Então, eu vou avaliar. Aqui está ascendente positivo. Aqui também, aqui parece um pouco mais retificado, mas a onda T está positiva. Então, eu vou considerar normal a parede lateral alta. Depois eu avalio aqui a parede inferior, D2, D3 e AVF. Aqui eu tenho no D2, o segmento ST ascendente com a T positiva. No D3 parece retificado aqui, ó. Mas no AVF eu vejo também ele ascendente positivo. Então eu vou considerar normal essa parede, porque eu tenho duas inscrições positivas numa parede em que ela é representada por 3 derivações. Eu só consideraria alterado se pelo menos 2 dessas derivações estivessem alteradas. Então, quando eu olho aqui V1, V2, V3, V4, então eu também vou considerar casado. Por exemplo, eu tenho aqui a onda T positiva no V1, poderia ser negativa, porque a maioria das vezes ela é negativa. Depois eu tenho em V2 também segmento ST ascendente T positivo, as duas unidas, né? Eu sempre olho junto, aqui V3 ascendente com T positiva, V4 ascendente T positivo. Então eu vou considerar essa parede aqui, que corresponde ao septo interventricular, né? Um pouquinho de câmera direita, mas eu vou considerar elas unidas como uma avaliação única. E aqui eu não tenho nenhuma alteração anteroseptal. E depois eu avalio V5 e V6 junto. Eu olho segmento ST e onda T, né, e V5 e V6 normal. Então eu considero essa parede lateral baixa. Então eu poderia dizer com certeza que nesse eletro que a gente está avaliando não existe nenhuma alteração de repolarização ventricular. E alguém pode perguntar aí, mas e se tivesse, por exemplo, uma alteração aqui, uma onda T negativa no V1, mas essa onda T positiva no V2, eu vou considerar normal, porque as duas deveriam ter alguma alteração para que eu realmente considerasse, né? Então, eu poderia ter todas essas normais e essa onda T aqui é invertida, por exemplo, mas eu também consideraria normal, porque eu precisaria uma correspondência maior para me considerar alterado. Aqui eu poderia ter uma onda T invertida no V6 e uma onda T positiva no V5,
Então, eu também não considero alterado, porque ambas deveriam estar alteradas para mim poder considerar alteradas. Então, tem que ficar claro que aqui eu estou avaliando paredes, então eu tenho que olhar conjuntamente. Não posso olhar separadamente e dizer, ah, está alterado porque aqui no V2 está invertido. Não, eu tenho que olhar todas as inscrições para mim poder dizer se existe ou não alteração de regularização. E isso gera muita dúvida, principalmente naqueles laudos que são enviados, né? São emitidos, em que a gente vê, às vezes, só o resultado e não tem nem a apresentação do traçado. Então, a gente precisa olhar o traçado com carinho para a gente poder não causar doença em paciente que não tem doença.